quero compartilhar a palavra, daqui a pouco nós vamos fazer a Santa Ceia, mas hoje eu quero continuar a palavra dos conselhos sábios, amém, meus irmãos? Conselhos sábios pegou um monte de gente, eu não entendi por quê, eu confesso que eu achei que ia ser mais, falei, puxa vida, vai ser uma palavra mais tranquila, mas foi multiplicando no coração de muitas pessoas nessa semana, e as pessoas compartilhando, e mandando mensagem, pastor, aquele conselho, eu falei, glória a Deus, porque conselho nós recebemos a todo momento, recebemos, meus irmãos, conselhos, você vai receber a vida toda, conselhos, se você casa com aquela pessoa ou não casa, eu acho que não, eu acho que sim, se você vai investir um dinheiro, se você faz uma besteira, não, você vai conseguir conselho, às vezes você vai receber conselhos destrutivos também, você pode receber um conselho de falar assim, não, se a tua esposa não te dá atenção, procure outra, vai num amante, isso é um conselho? É um conselho, mas não que edifique. Você pode receber conselhos de amigos, de falar para você, tua vida não está muito boa, vamos nas drogas, você vai ficar bem. Você pode receber esse conselho? Pode. Você pode receber o conselho, olha, faça coisas erradas, dá jeitinho na vida, pode receber o conselho? Pode. Então conselhos, meus irmãos, nós vamos receber a todo tempo. Tem muita gente cheia de dar conselhos, ou nós para ouvir conselhos. O que nossa proposta aqui é conselhos sábios. Não conselhos que vão destruir. Não conselhos destrutivos, mas conselhos sábios. Apagou alguma coisa aqui? Foi proposital? Conselhos sábios são conselhos que são bíblicos. Conselhos que são baseados, fundamentados na palavra de Deus. Então, esses são os conselhos sábios. E aonde que é a fonte do nosso conselho? Está aqui, meus irmãos. Então, a gente poderia ficar até o final do ano trazendo conselhos sábios. Porque a palavra de Deus tem milhares de conselhos. Mas hoje eu vou encerrar esse Conselhos Sábios 2. Porque tinha bastante, lembra que eu falei que tinha, eu fui falando e acabou ficando vários aqui no meio. Então eu quero encerrar hoje e trazer alguns conselhos para vocês. Mas que você abra o coração. Ontem eu falava com o pastor João, ele falava, Gustavo, gostei muito da mensagem. Só que tem uma dificuldade. Porque nós ouvimos. Nós até participamos bastante. Agora, colocar em prática é uma dificuldade. Ele falou, quando você falou lá de ser generoso, nossa, é legal, todo mundo concorda, mas colocar em prática é algo difícil. Então, o conselho hoje, ele tem que ser confrontante em nós. O conselho hoje, ele tem que vir para nos provocar. Provocar o quê? Uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. Você tem que ser provocado nessa manhã a você pensar de forma diferente, agir de forma diferente, mas sair muito mais abençoado. Amém, igreja? Então preste atenção nos conselhos. Semana passada eu comecei com Provérbios 12:15. Nessa semana eu quero começar Provérbios 15:22. Se ficar tudo muito rápido, deixa que a Aline abre para nós lá, e aí nós lemos todos juntos, tá bom? Olha lá, Provérbios 15:22. Eu vou acompanhar aqui no meu iPad, mas vou acompanhar também na tela aqui, fica mais fácil. Planos fracassam onde não há, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Tem algumas versões que falam que na multidão de conselhos há sabedoria. Toda vez que você for tomar uma decisão, você precisa estar ciente de um conselho sábio. Toda vez que você for tomar decisões na vida, e nós tomamos a todo tempo decisões, praticamente diariamente nós tomamos decisões, você precisa ter um conselho. Aqueles que são casados, conversem dentro de casa. Tem gente, presta atenção, que faz coisas erradas porque quem é casado não conversou no casamento. A esposa não conversou com o marido com a esposa. Você tem pais? Converse com os seus pais.
Pastor, o que eu faço? Converse com seus pais. Ah, mas eu não tenho pais. Eu converso com seus pastores. Converse, faça uma multidão de conselheiros, converse com seus líderes, converse com pessoas de Deus. Mas tome decisões baseadas através de um conselho sábio, meus irmãos. Primeiro conselho que eu quero falar hoje aqui, Efésios 5, 22, 22, até o 32, Efésios 5, 22 até o 32, eu quero falar sobre aliança. Eu terminei falando sobre aliança, lembra que eu comentei? Aí eu falei muito rápido sobre aliança, eu quero explicar esse papel hoje da aliança e um conselho para casais agora aqui. Quem é casado aqui hoje nessa manhã, meu irmão? Mesmo que não está aqui o casal. Então bastante gente vai ouvir esse conselho. Esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Calma, esposa, tem mulher já ficando já está brigando aí, as feministas então já começou já, calma. Tem palavra também para os maridos, ó. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Olha o que tem que fazer o marido, ele entregou a vida por... Qualquer esposa se sujeita a qualquer marido se ele se entregar por ela, meus irmãos. O problema é que os maridos não se entregam. O problema é que os maridos não exercem papel, aí fica difícil para as esposas exercer também, mas vamos lá. A fim de torná-la santa, purificando ao lavá-la com água por meio da palavra. Continua lá. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o seu próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Vai para o 31, agora começa o ministério. Diga lá comigo, meus irmãos, no 3, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um. Passo 32 que diz, esse é um grande mistério. Pronto. Vou ter que abrir aqui em Efésios para mim. Meus irmãos, esse é um grande mistério. Quando nós falamos, na semana passada, eu terminei falando sobre aliança. Um conselho sábio. Quando você fizer uma aliança, não quebre uma aliança. Eu expliquei semana passada, eu terminei falando sobre a aliança de Cristo com o homem. Ele firma uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e ele continua a sua aliança perpetuamente. Ele diz que deles seriam pai de multidões, e a aliança dele através de Cristo chegou até a minha vida e a sua vida, amém, meus irmãos? Tudo que você faça, os pecados, os erros, os enganos, tudo isso não muda a aliança que ele tem conosco, não muda o que ele prometeu, a promessa dele se cumprirá e ela é viva, amém? Pronto. Por que tem muita gente que não prospera na vida? Por que tem muita gente que não é feliz na vida? Por que tem muita gente que patina ainda na vida? Por que quebra a aliança que fez no casamento? Não tem casamento de sucesso, não tem uma família que será de sucesso, não tem uma pessoa de sucesso, se ela não cumprir a aliança que ela assumiu com a outra pessoa. É um conselho. Você põe em prática se quer ou se não quer, mas a Bíblia falou lá, esposa, sujeite-se aos seus maridos. Maridos, amem a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Ele se entregou na cruz pela igreja. Ele se doou, ele entregou a sua própria vida. Então, maridos, entregue a sua própria vida. Minha esposa está aqui.
Eu preciso a cada dia mais me entregar a ela. Eu preciso entender. Eu preciso apresentá-la sem ruga, sem mancha, sem nenhum defeito diante do meu Senhor. Meu Senhor vai pedir para prestar contas. E eu vou falar: Senhor, está aqui a esposa que o Senhor me deu. Está aqui aquela que o Senhor colocou na minha vida. Eu devolvo, eu apresento ao Senhor, porque nós não somos donos de ninguém. A aliança que você fez, quer um conselho? Cumpra. Porque quando você cumpre uma aliança feita no casamento, você vai ser uma pessoa próspera nessa terra. Tudo vai ser abençoado, tudo vai dar certo, as coisas vão ser prósperas no seu caminho, porque você está tendo uma aliança, você está cumprindo a sua parte da aliança. As pessoas passam-se os anos, ela começa a se esfriar no casamento, ela já começa a não dar mais atenção. As pessoas de fora têm mais valor do que as de dentro de casa. Nós amamos mais os outros do que o nosso casamento. Meu irmão, está errado isso. Você está quebrando uma aliança e você às vezes por isso que não tem uma vida abençoada. Quer ter uma vida abençoada? Honre o relacionamento, a aliança que você fez com a pessoa. Versículo 30, nós lemos lá, né? 31. Por isso o homem deixa pai e mãe. Quem que tem que deixar? O homem. Deixa pai e mãe, se une à sua esposa e ambos se tornam uma só carne. Algumas expressões dizem um só. Esse é o grande mistério. Sabe qual que é o grande mistério? Um conselho aqui hoje? Vocês têm que viver de tal maneira que se confundam os dois e vocês se tornam uma só carne. Não são mais os meus projetos, não são mais os meus sonhos, não são mais os meus bens, não é mais a minha conta, mas é tudo compartilhado. É nosso, é os nossos sonhos, é os nossos desejos, é os nossos anseios, é os nossos projetos, é tudo nosso, são os nossos bens. Quando nós entendemos isso e nos tornamos um só, aí nós vamos receber a bênção de Deus. Amém, gente? Quem quer ser abençoado aqui nessa manhã, meu irmão? Então, só para quem é casado, um com o outro aí, fala assim, ó, é para nós dois, meu irmão, minha irmã. É para você, irmã. Fala, o marido acusa a esposa agora, hein? Certo? Vamos para o próximo? Já podia acabar aqui, né, meu irmão? Esse conselho é para prosperar qualquer família, qualquer vida. Existe um segredo muito grande quando o casal está unido. Nós compartilhamos muito isso no curso Casados para Sempre. Existe um segredo muito grande, porque a Bíblia ensina que 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa na terra, será ligado nos céus. Vocês são 2. Concordem, entrem em concordância. Vamos por o lado negativo do texto? Se 2 ou 3 discordar acerca de qualquer coisa na terra, será discordado nos céus. Isso é minha versão. Ou seja, se vocês não concordam na terra, como que Deus vai abençoar? O camarada está namorando, tem alguns namorados aqui. Se já não concordam no namoro, meu irmão, termina logo. Não vai dar certo isso. Edita aí, meu irmão. Corta aí. Mas é a realidade. Tem que dar certo já logo no namoro, meu irmão. Os projetos têm que bater. Os sonhos têm que ser os mesmos. Porque depois quem casa sabe que a vida muda muito. Depois muda, transforma completamente. E aí nós entendemos a realidade. Quando papai e mamãe falavam, quando você casar, você vai ver. Quando você tiver os seus filhos, você vai ver, não é isso? Então, nós precisamos entrar em acordo. Eu não sou louco, se eu não estou em acordo com a minha esposa, nós não fazemos algo. Às vezes eu estou rangendo os dentes, porque ela fala não, e quando ela fala não, levanta o birrento, né? Eu falo, eu quero, ela fala, não vai dar certo. E olha que normalmente já está certo. Às vezes acontece com ela também. Eu quero, eu falo, não estou sentindo paz.
E nós temos um acordo, não vai dar certo, vamos sonhar os mesmos sonhos, os mesmos projetos, que Deus vai abençoar e prosperar aqueles que andam em comunhão. Amém, casais? Falando em amor, olha o conselho maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 13, nós precisamos amar, do versículo 1 até o 8, é isso? 1 a 8. Diz lá: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que eu tenho aos pobres, e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste. Algumas Bíblias falam: o amor nunca acaba, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. O começo: um dia profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Amém? Você pode falar: Senhor, me dá mais amor hoje, ó Pai amado. A Bíblia nos ensina, olha o conselho. Você pode ser o maior crente, você pode orar em línguas, entregar profecia, eu posso ser o profeta de toda geração, aleluia, eu posso fazer sinais e maravilhas, paralítico anda, é curado, eu posso declarar, eu posso fazer o que for, eu posso agir da forma que for, mas a Bíblia fala que se não tiver o amor, de nada valerá. Quer um conselho sábio? Ame mais num tempo onde o amor está se esfriando. Nós falávamos ontem, uma Paulinha, com um rapaz, profissional, e ele não nos conhecia, mas ele trouxe um exemplo e falou assim: nossa, Gustavo, cada dia que passa a gente está vendo as pessoas amando menos, a gente está vendo as pessoas não cuidando uma das outras, a gente está vendo as pessoas se destruindo, a gente está vendo o problema se levantando dentro de casa e fora de casa. Aí eu virei para ele e falei: isso é bíblico. Ele não sabia que eu era pastor, não sabia que eu era crente, mas eu falei para ele: isso é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. E o amor aqui que nós estamos falando é do amor ágape, nós não estamos falando do amor interesseiro, eros, filéus, não. Nós estamos falando no amor verdadeiro. Nós precisamos amar mais, eu preciso amar mais, eu preciso ter mais amor no meu coração. Eu preciso ter mais desejo de ajudar o necessitado. Eu preciso, meus irmãos, eu preciso fazer a diferença. Senhor, o amor jamais acaba. Foi o texto do meu casamento, a palavra que o pastor João pregou no meu casamento há 22 anos atrás foi essa. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba. Nós precisamos começar a olhar não só para os nossos umbigos, mas começamos a olhar para a vida das pessoas, sem nós julgarmos elas. Amém, gente? Eu sou um julgador, e eu preciso melhorar. Nós olhamos para as pessoas. Estava com a minha sogra, ela não gosta que eu falo isso, mas ela não está aqui, então o problema é dela, né? Ela vai só assistir, depois ela me xinga. Mas minha sogra tem um coração muito bom. E aí nós estávamos um dia com ela no farol, aí veio um rapaz pedir uma ajuda. Normal. Minha primeira coisa foi subir o vidro, né? Aí ela falou: não, Gustavo, não. Acho que eu tenho alguma coisinha aqui e tal. Eu vou ajudar ele. Só que ela mexeu na bolsa e ela não tinha, só tinha uma nota de R$50. De prontidão ela pegou,
entregou na minha mão, foi entregue ao papai. Quando eu peguei, eu dei para o rapaz, eu falei assim, você está ficando doida? Eu falei para minha sogra. Ela falou, doida está você? Ele está precisando mais que nós. Aí o rapaz ainda pegou, e falou assim, não senhor, eu só pedi umas moedinhas. Eu falei, então me devolve aqui, rapaz. Rapidinho ele dobrou. Minha sogra me apertou aqui assim. Rapidinho ele dobrou, falou, não, tá bom. Eu falei, estou brincando, Deus te abençoe. Ela falou, fala para ele, Deus abençoe a sua vida, que Deus mude a sua vida. Eu falei para ele, Deus te abençoe, Deus mude a sua vida. E aí eu falei para ela assim, nossa, eu aprendo muito com ela. E aí eu falei assim, a gente está tão preocupado, né, em só olhar para nós, porque nós temos com o que comer, nós temos com o que beber, eu tenho um lugar para dormir, eu posso escolher se eu quero comer em lugar, eu posso ter um calçado, uma roupa. Mas o amor não é interesseiro. O amor não guarda mágoa. Ele é paciente e bondoso. Eu estou falando isso aqui porque a gente aprende com amor. Eu sempre faço isso também, às vezes abençoo e faço por questão. Meu filho estava lá, nós pegamos esses dias, ele falou, pai, sou o primeiro a dar. O rapaz vendendo, ele falou, não quero nada, eu quero só abençoar a tua vida. O Guilherme tirou e falou, pai, eu estou com esse dinheiro faz já uns 3, 4 dias na carteira. Eu não sabia para que era, entendi que era para abençoar a vida dele. Porque o amor não julga, não exige que as coisas sejam a minha maneira. O amor, ele é diferente do que eu julgo ser certo para mim. Quer um conselho sábio? Ame mais. Não desista. Não desista. Não perca a fé. Sempre tenha esperança. Sempre se mantém firme. Mas continue amando. Amém, gente? Vamos para o próximo. Próximo conselho. Senão, vai ter que ficar depois para outro dia. Misericórdia. Necessário é nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. Jesus chega para Nicodemos, que era um líder religioso, era um bambambam da igreja, ele conhecia toda a palavra de Deus, ele conhecia as leis de Deus, era um cara todo conhecedor, um judeu nato, ele era um fariseu. A Bíblia fala que ele se incomoda com Jesus. Ele se incomoda com o mestre, com tudo que ele tem feito. Ele identifica, você é um homem de Deus, porque se você não fosse de Deus, você não faria tais milagres. Então eu reconheço que você é um homem de Deus. Sabe o que Jesus falou para ele? Nicodemos, preste atenção aqui, igreja. Jesus falou para ele, Nicodemos, isso não é suficiente. Você precisa nascer de novo. Sabe o que Jesus estava falando? Vou falar no popular aqui para a gente entender. Jesus estava falando, Nicodemos, vai se converter. Jesus estava falando para ele, Nicodemos, muda. Porque você continuar desse jeitinho que você está continuando, querendo dizer que eu sou homem de Deus, mas querendo continuar servindo, fazendo as liturgias, as regras judaicas, que não é o que meu pai determinou, você está se enganando. Por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque nós precisamos nos converter novamente, amém? O porquê? Porque semana passada eu falei aqui um texto, eu não sei qual que eu falei aqui, bom, não vou aqui lembrar aqui de cabeça. Eu trouxe um texto aqui que eu falei que nós precisávamos de mudança, que nós teríamos que decidir quem que nós vamos servir. Jesus estava dizendo isso para Nicodemos, Nicodemos, você tem que decidir que caminho você vai trilhar. Você tem que decidir o Deus que você vai servir. A Bíblia fala, Mateus capítulo 6, versículo 24, que nós não podemos servir a dois senhores. Fala assim, que se você agradar a um, você vai desagradar o outro.
Se você odiar a um, você vai beneficiar o outro. A Bíblia fala que é a oposição entre um e o outro. Então nós não conseguimos servir a dois senhores. O que a Bíblia nos ensina? Se converta de todo o seu coração. Se você entregou a sua vida para Cristo verdadeiramente, então você muda suas atitudes, você muda o seu modo de pensar, você muda suas atitudes de adorar aos outros deuses. Você meus irmãos, decida o caminho que você quer. Se é a palavra de Deus que você quer, então comece a se alimentar dessa palavra, comece a vir aos cultos, comece a alimentar da presença de Deus e fala: eu vou me converter verdadeiramente, mas eu não posso viver uma vida dupla. Tem muita gente dentro da igreja que frequenta a igreja, mas frequenta o espiritismo. Frequenta a igreja, mas frequenta tem uma vida dupla, meus irmãos. Está errado? Não. Você escolhe. Não estou dizendo que se quem está lá não deva fazer, tem que fazer, porque decidiu aquilo. Mas se você teve um encontro com a vida, com o Mestre, com o Rei dos Reis, e a presença de Deus transformou você, então, meu irmão, tome uma postura, se levante. Sabe por quê? Porque só existe dois caminhos, ou céu ou inferno. E o caminho que leva a vida ao céu só tem um, é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Ele está dizendo, muitos caminhos levam, tudo remete a Deus, não sei o que. É verdade, Deus é dono de todas as coisas, Deus é presente em todos os lugares, meus irmãos. Mas só tem um caminho que leva ao céu, ao Pai, que é Jesus Cristo, amém? 1 Coríntios 10, 31, põe lá, Aline, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para quê? Para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Agora nós vamos entrar aqui nos ensinamentos de Paulo, aqui a carta de Efésios. Vamos para o próximo, gente? Está acabando. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 20. Está lá. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se de toda a antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo, e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar, em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o que nos resgatará como sua propriedade. Livrem de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e de toda calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Vou falar aqui, li para me explicar. Mais conselhos sábios da parte de Deus. Paulo está dizendo aqui, a carta em Efésios, ele está dizendo o seguinte, meus irmãos, é o seguinte, nós ouvimos os evangelhos, nós participamos, ele falou, os discípulos de Cristo participaram com ele, eu fui vocacionado após a sua morte, mas agora é a hora de nós vivermos verdadeiramente o evangelho que Cristo pregou.
E aí ele está explicando para eles, está dizendo o seguinte: ó, vocês não devem viver mais aquela velha vida que vocês viviam antes, que todos nós vivíamos no pecado. Agora nós precisamos viver um novo tempo, uma nova vida em Cristo Jesus. E aí ele vem e começa a falar, no versículo 21, ele diz, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza, do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Livrem-se, conselho aqui para quem é cristão, livrem-se da sua antiga natureza e do seu antigo modo de viver, amém? Para ser cristão, tem que haver uma transformação no seu pensamento, na sua mente, e seu interior para o seu exterior. Você tem que ter uma mudança. Se você serve a Cristo e continua do mesmo jeito, você não está servindo a Cristo. Pastor, seja mais claro. Então vamos lá, versículo 25. Portanto, abandonem a mentira e diga a verdade ao seu próximo. Quer um conselho sábio? Para de ser mentiroso. A mentira, ela é uma desgraça. A mentira destrói famílias, casamento, perde trabalho. A mentira, ela é enraizada, porque ela é fruto do diabo. A mentira não vem de Deus. A Bíblia fala que o pai da mentira é Satanás. Então, se você é um mentiroso, você é um filho do diabo. Se o pai é Satanás, então nós somos os filhos. Quem é o mentiroso? Abandone. Quer um conselho sábio? Mude. Pastor, você não sabe, é muito difícil para mim, porque eu mentia muito. Não tem problema. Ore a Deus, peça perdão, e você mude sua atitude, seja verdadeiro, custe o que custar, doe o que doer. Meus irmãos, tenha o prejuízo que você tiver que ter, mas fale a verdade a todos, não seja mentiroso. Amém? Glória a Deus. Continua, pastor, aqui precisa ser mais claro. Versículo 26, versículo 27, e não pequem ao permitir que a ira os controle, acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. A versão revista atualizada diz, irai-vos, mas não pecai. Não deixe o sol se pôr a sua ira. Está dizendo o que, meu irmão? Que nós viramos santos agora, e nossa boca foi lacrada e tudo, e nós não vamos irar? Não. Está dizendo que nós vamos irar. Sabe aquele dia que você entra na ira, você se transforma, o incrível Hulk, sabe? Que ninguém te conhece mais, aquela pessoa meiga, aquela pessoa boazinha tal, aí você do nada, você estoura a sua roupa, a sua mente, você perde o controle total, e você fala, calma, alguém fala para você, calma, você fala, calma caramba, agora eu já perdi, agora eu já saí de mim, agora eu já perdi o controle, vocês vão ver agora quem verdadeiramente eu sou, não é assim, meu irmão? Pode acontecer isso, não está na Bíblia, não está errado, só que está dizendo o seguinte, não deixe, cadê a minha versão? Não pequem ao permitir que a ira os controle, está dizendo o seguinte, vai lá rapidamente, toma lá a porção lá e volte ao normal, sabe o que você vai fazer? Ore, Senhor, perdoa-me Senhor, a minha ira, ore a Deus, peça a sabedoria do alto, vai lá, está dizendo que assim, ó, não deixe o sol se pôr, está dizendo assim, ó, não termine esse dia sem você consertar aquilo que você fez de errado, não deixe passar um dia sem você consertar. Já viu o casal que vai dormir brigado? Está errado, meu irmão, você está dando lugar ao diabo, é o que a Bíblia diz. A Bíblia fala, pois se você passar o dia e continuar irado, você cria oportunidades para o diabo. Então, conselho, controle a sua ira. Tem gente que tem facilidade, tem gente que não perde a cabeça, não fica irado, mas tem gente que tem uma facilidade para perder a cabeça. Então você, irmão, irmã, homem de Deus, mulher de Deus, se controle. Peça para o Espírito Santo domínio próprio, e não deixe, amém? Mais um conselho, meu irmão? Vamos lá, versículo 28, quem é ladrão, pare de roubar, não seja ladrão.
O que é ser ladrão? A revista atualizada fala furtar, que é aquilo que as pessoas não veem. Tem muita gente roubando. Como é que rouba? Deixa de ser honesto, gosta de dar jeitinhos, gosta de ser um malandro, gosta de ser o esperto, como a gente fala a expressão, o bom brasileiro, misericórdia, amém, meus irmãos? Porque o brasileiro é um homem de Deus, amém? Não seja honesto em tudo que você for fazer, não roube alegria, não tire a paz de ninguém. Se você vai falar algo que vai destruir, feche a sua boca. Nós precisamos melhorar, amém, meus irmãos? Eu fui atacado por essa palavra ontem. Agora o 29 vai pegar, hein, meu irmão? Depois a gente pode até quase terminar no 29. Não, tem mais alguns aqui. 29, evitem, tá lá? Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. 2 tipos de palavra aqui. Boca suja. A pessoa se converteu, a boca é mais suja que tudo. Não combina mais com o linguajar cristão, meu irmão. Eu, quando era do mundo, eu falava muito palavrão, minha boca era suja, mas o dia que eu me converti, eu entendi que esse não era mais o linguajar do Senhor. Boca suja. Tem pessoa aqui que de 10 palavras fala 5, 6 palavrão dentro da sua casa, meu irmão, está errado isso. Ninguém aqui é santo, viu, meu irmão? A hora que você estourar aqui, mas você vai se controlando, aí teu linguajar vai mudar, é o que a Bíblia fala aqui. Vai renovando, é o que a Bíblia fala. Às vezes na escola a pessoa não quer ser crente, lá ela quer fazer parte do mundo. Não, seja crente, seja luz no meio das trevas, amém, meu irmão? Lá no trabalho você quer ser um amigo de todo mundo, eu vou falar, eu vou ser também, está errado. Seja crente fora da igreja, principalmente dentro da sua casa, no local de trabalho, na academia, na escola, no mercado, em todos os lugares. A Bíblia está dizendo. E aí ele fala o seguinte, que é outra expressão que nós temos que falar, que as suas palavras sejam boas e úteis. Tem versão que fala, a fim de edificar a vida de quem foi proferida. Que você abra a sua boca para edificar vidas e não para destruir vidas. Amém, igreja? Que a sua boca seja uma bênção. Da mesma boca não pode jorrar água doce, da mesma fonte não pode brotar água doce salgada. A Bíblia fala isso. Só brota uma. Qual que você vai escolher nessa manhã? Conselho, escolha a fonte boa. Amém, igreja? Versículo 31. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e de calúnia, e todo tipo de maldade. Cuidado com a maldade que há no seu coração e no meu coração. Você sabia que dentro de você existe um homem mau? Você sabia? Sabia? E uma mulher má. E não é o diabo. É você mesmo. É o pecado que habita em nós. O pecado que Adão conquistou lá no início em Gênesis, ele luta. Paulo fala, eu vou deixar isso para uma palavra nas próximas semanas, do conflito que há dentro de nós. Então você precisa se livrar de todo esse tipo de adjetivo, amargura, ira, raiva, das palavras ásperas, de calúnia, de todo tipo de maldade. Livra. Conselho da parte do Senhor. Amém, igreja? Conselho que o mundo dá, fala o quê? Põe para fora tudo que você pensar. Fala mesmo, não fica com uma úlcera não, bota para fora. Se ele te falou, machuque mais. Se ele pisou no seu calo, pise você no calo dele. Se ele cuspiu, você cuspa também. Se ele falou, fale 2 vezes mais, mas não leve para casa. Não é isso o conselho? Levante mesmo esse muro, não fale mais. Não é o que a Bíblia nos ensina. Livrem-se de toda amargura. 32 para encerrar esse ponto aqui. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou.
Quer um conselho de ouro? Lembra que nós falamos do conselho de ouro na semana passada? Vou dar o conselho de ouro aqui hoje. Perdoe as pessoas, esteja um coração perdoador. Mateus capítulo 6, versículo 9, fala sobre o que, meu irmão? Sobre? 6,9 fala sobre o quê? Pai Nosso. Lembra, já falei várias vezes, é o 6, ponta cabeça, ficou 9, é fácil de decorar. Põe lá, Aline, Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, Jesus ensina a oração no Pai Nosso. Orem da seguinte forma: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Calma, não acabou não, põe o 14. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Passa, Aline, para nossa tristeza. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Quer um conselho sábio? Perdoe as pessoas que te feriram, ou se você feriu alguém. Nós falamos muito nos cursos aqui. Diga assim comigo: se eu ofendi alguém, eu devo dar início ao perdão. Amém? Se eu fui ofendido por alguém, eu também preciso dar início ao perdão. Pronto. Que injustiça é essa? Se você ofendeu alguém, vá lá e peça perdão. Se você também foi ofendido por alguém, libere o perdão também. Porque o perdão faz parte, é um princípio bíblico que cura, liberta, restaura, renova, é do Senhor. Que é um conselho hoje para você que está aqui nessa manhã: perdoe os seus inimigos, perdoe aquele que falou mal, perdoe aquele que zombou, aquele que caluniou, aquele que se levantou, sei lá o que for. Perdoe hoje e libere perdão para aqueles também que você feriu. Amém? Para encerrar, Atos 5, do 33 ao 39. Atos 5, 33 diz assim. Pode acompanhar lá, meu irmão. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, ou Gamaliel que está aí, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho para um momento. Em seguida disse aos demais: israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e os seus seguidores se dispersaram, e o movimento não deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. 39. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus.
Meus irmãos, um sábio conselho de um sábio, judeu israelita Gamaliel, fazia parte do Sinédrio, um homem respeitado, ele era estudioso, ele conhecia a lei de Deus. A Bíblia fala que logo depois que Jesus morreu, preste atenção aqui que já estou encerrando, a Bíblia fala logo depois que Jesus morreu, ele volta, ele dá uma ordem aos discípulos. Mateus 28:19 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e batizando-os. E ele fala: vocês serão os meus discípulos. E essa palavra, meus irmãos, começou a ser pregada pelos apóstolos. E a Bíblia fala que aonde eles passavam, milagres aconteciam, curas eram realizadas, eles estavam curando em nome de Jesus. Primeiramente Pedro e João, meus irmãos, eles são levados ao Sinédrio, e aqueles líderes religiosos falam: vocês estão falando em nome de quem? E eles falam: nós não falamos sobre nossa autoridade, mas nós estamos falando em nome de Jesus Cristo. E eles falam essa palavra com autoridade, com ousadia, no capítulo 4, e fala: porque debaixo dos céus, nenhum nome há senão o nome de Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, a Ele toda a autoridade. E aqueles homens são presos, mas ninguém acha nada contra eles, porque realmente havia cura, havia libertação, havia milagre. Novamente, meus irmãos, ele sai de lá e fala assim: só vou dar uma advertência para vocês, apóstolos, vocês não vão ser mortos, nem açoitados, nem nada, mas vocês parem de falar do nome de Jesus. Aqueles homens saem daquele lugar com a boca fechada, amém, igreja? Amém? Não! Eles saem falando mais, impulsionados pelo Espírito Santo. Eles vão, meus irmãos, até a porta do templo, tem um aleijado lá, ele olha para ele e fala: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome do Senhor Jesus. Aquele homem levanta, meu irmão, no meio da igreja, ele sai pulando, e as pessoas olham e falam: o que está acontecendo? Ele era aleijado porque já tinha mais de 40 anos, então já podia receber o milagre. Ele sai, ele fala: eu não sei, mas 2 homens que estavam ali, eles disseram para mim: levanta e anda. E eu levantei e comecei a andar. Aqueles homens falam: chama todo mundo, chama os apóstolos, não é só mais Pedro e João não, chama todo mundo, prende novamente todo mundo, e fala: nós vamos açoitá-los, nós vamos prender e vamos matar esses homens. Aleluia. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, amém, meus irmãos? Aleluia. Já se passaram mais de 2000 anos, meus irmãos, e o Evangelho continua sendo pregado a toda criatura, aleluia, aleluias. Mas naquele Sinédrio, naquele lugar, eles falam: nós temos que calar esses homens, porque o poder de Deus incomoda as pessoas, meus irmãos. Quando você passa, o poder de Deus tem que incomodar onde lugar que você estiver. A Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo. O que um bom perfume faz, meus irmãos? Quando você passa, todo mundo sente o cheiro. O bom perfume, quando passa, todo mundo sente e fala: meu Deus, que perfume é esse? Esse não é um comum não. Esse não é o que a gente compra em qualquer lugar. Esse é um bom perfume. Você pode passar de manhã, 2 dias depois você está com ele, e o cheiro é maravilhoso, porque é um bom perfume. A Bíblia fala que nós somos assim. A presença de Deus tem que estar em todo lugar, através da sua vida. Aqueles homens, meus irmãos, foram levados para a prisão. Eles iam ser açoitados, eles poderiam ser condenados à morte. Sabe o que eles falam? Pedro fala: olha, vocês podem falar o que quiserem, nós não vamos deixar de falar daquele que nos chamou, daqueles que nos resgatou, porque nós somos testemunhas vivas que Ele ressuscitou, e o poder dEle continua a acontecer em todo lugar. Mas um conselheiro sábio se levanta no meio deles e fala: tira todos esses homens, tira da sala. Eles se reúnem, meus irmãos, só os líderes religiosos. Gamaliel fala: ô pessoal, para com isso. Vocês estão preocupados com o quê? Já se levantaram antes outros. Lembra,
Teudas, se levantou aí, juntou muita gente, falando coisas bonitas, todo mundo, uns 400 se juntaram, mas ele morreu, e aconteceu o que com o povo? Sumiu, se dispersou todo mundo. Lembra de Judas, lá da Galiléia? Levantou um tal de Judas também. O camarada era bom, nossa, falava lindo, atraiu muitas pessoas. Ele já foi um pouquinho mais, já atraiu, Judas atraiu um pouquinho mais. Nossa, o que ele falava, até nós ficamos impressionados. Mas ele também morreu, e com o tempo as pessoas se dispersaram. Para que nós vamos perder tempo com esse tal de Jesus? Porque se o que eles falam é meramente humano, é palavra de homens, com o tempo vai se encerrar e vai se dispersar. Mas se for da parte de Deus, ninguém poderá impedi-los, ninguém poderá controlá-los, nada será possível. Ele diz, e nós poderemos ainda estar lutando contra Deus. O resultado somos nós aqui, amém? Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós não vimos Cristo, nós não vimos Ele ressuscitar naquele túmulo, mas a mensagem dele impactou o meu coração, e Ele ressuscitou aqui dentro de mim. Aleluias! Aonde é pregado o amor de Cristo, pessoas são curadas, transformadas, o interior é restaurado pelo poder dele. Não é o nosso poder, é o poder dele. Aleluia, já virou uma pregação, já não vai ser mais conselho agora. Sabe que o conselheiro sábio Gamaliel diz? Toda vez que se levantar coisas boas na sua vida, uma grande obra de Deus na sua vida, vai se levantar também os opositores, amém, igreja? Preste atenção. Não ache que todas as vezes que Deus estiver te usando, Deus tiver um propósito especial, as coisas serão calmas. Não, os apóstolos viveu isso. Todas as vezes que começaram a se levantar, eles estavam vivendo um tempo de perseguição, de luta. É assim também a vida do cristão. Não pense que você vai se levantar e o diabo vai ficar feliz. Não, mas guarde a calma, controle sua ansiedade e se espere sempre no Senhor, porque Ele é poderoso. Amém, meus irmãos? Não fale tanto quanto é hora de você observar ou calar. Provérbios 21, 23 fala que a boca do tolo, meus irmãos, profere tudo que não presta. Se é hora de você ficar com a boca fechada, fique com a boca fechada. Só observa. Aqueles homens não precisaram falar nada. Aqueles homens não precisaram falar. Você vê que o Espírito Santo está voltando na boca de novo, meu irmão. Porque a Bíblia fala que a língua incendeia uma floresta. Cuidado com o que você tem falado. Cuidado com o que você tem dissipado. Cuidado, não use sua boca para você proferir maldição. Use ela para ser bênção. Louve o Senhor com a sua boca. Profetize com a sua boca. Declare, está ruim, eu vou profetizar, vai ficar bom em nome de Jesus. Está tendo uma adversidade, eu vou profetizar, o Senhor vai acalmar essa adversidade em nome de Jesus. Eu vou usar a minha boca para ser uma bênção. Amém, igreja? O difícil é colocar em prática. Se o propósito que você estiver fazendo for de Deus, vai dar certo, amém, meu irmão? Se não for de Deus, se for humano, desaparecerá. Não tente forçar as coisas. Não tente meter o pé na porta e arrombar a porta. Eu vou arrombar a porta, não. Apresente a Deus. Coloque Deus no lugar. Se for de Deus, vai dar certo. Se não for, vai desaparecer com o tempo. Mas aquela pessoa é coração duro, o meu chefe, a familiar, meu pai, minha mãe, o esposo é coração duro. Meu irmão, quem é coração duro perante Deus? Se for um propósito de Deus, meu irmão, vai dar certo e ninguém vai impedir, amém? Os planos de Deus não se frustrarão. Tem um cantor que diz, uma canção: os
os planos de Deus não se frustrarão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus for contra nós, quem vai ser a nosso favor, meu irmão? A gente só gosta do que se Deus é por nós, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas também, se Deus não for, não tente convencê-lo. Não tente mudar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Se for de Deus, vai acontecer. Estava lembrando esse final de semana, até engraçado, com a minha esposa. Quando eu estava começando a namorar com ela, isso faz uns 25, quase 30 anos atrás. Tem um rapaz que se levantou, né, meu amor? Um rapaz feio que dói, meu irmão. Vou falar isso. Foi atrás dela. Estava querendo furar meus olhos dentro da igreja, meu irmão. Inimigo de perto, entendeu? Fogo estranho. Ei, Benê. O camarada veio. Chegou para ela e falou assim, ó, sonhei com você. Deus me deu uma palavra. Você vai ser minha esposa. Está nos planos de Deus, todo mundo, a família toda já. Aí ela foi falar para mim, ela gostava de mim, né? E aí eu falei, é verdade? Ela falou, é. Eu falei, então vamos deixar mais um pouquinho. O rapaz de novo falou, tive outro sonho, e é de Deus, e Deus mandou falar. Ah, meu irmão, chamei ele na igreja, no lugar santo, perto do altar, no Santo dos Santos. Falei, amigão, deixa eu falar um negócio para você. Ele era meu amigo, falei, você está querendo furar meus olhos aqui na igreja, irmão? Fique bem claro para você que ela é minha namorada, ela vai casar comigo. E se você tiver esses sonhos novamente, você vai perder os sonhos e as visões. Mais ou menos assim. Parou, meu irmão, não teve mais sonho, mais visão nenhuma daquele dia em diante. Falei para a Paulinha, você ficou dando bola, Ana Paula? Ela falou, imagina, meus olhos eram só para você. Estou brincando, mas ele falou, era de Deus. Se fosse de Deus, meu irmão, quem que vai impedir? Os planos que Deus tem para as nossas vidas, é Ele que determinou. Somos nós que só cumprimos o desejo dEle. Não tem quem ser contra o que Deus determinou para a sua vida. Então não lute, não perca suas forças, não se desgaste com o que não tem valor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. É para encerrar, vem um grupo de louvor, por favor, já. A gente tem Santa Ceia aqui para fazer. Esse versículo, meu irmão, as tentações de sua vida não são diferentes daquelas que em outros enfrentaram. Deus é fiel, Ele não permitirá tentação maiores do que você pode suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída que consigamos resistir. O que a Bíblia nos ensina? Olha o conselho sábio aqui. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Cuidado. Não brinque com o inimigo da sua alma. Fique de pé, por favor. Não brinque com o inimigo da sua alma. Ele é inteligente, meu irmão. Preste atenção em mim aqui. Se você pensa que está em pé, se você pensa, não, está tudo sob o controle, cuidado. Aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. E se cair, às vezes a queda é grande e pode destruir sua vida. Que hoje você venha em nome de Jesus se renovar no Senhor, colocar em prática esses conselhos. Eu sei que são muitos, mas depois você pode ouvir a palavra novamente, anotar. Inclusive, anteontem, né, o pessoal de mídias disparou um novo projeto, que agora eles estão colocando só a palavra compartilhada, a palavra falada. Isso é um projeto de Deus para você que está na igreja compartilhar.
Em vez de nós passarmos a edição do culto todo, às vezes tem o louvor, recados, dízimo e oferta, é só a palavra, e você vai abençoar a vida de alguém. Você vai falar: olha, eu senti de mandar essa palavra para você. Você vai orar a Deus, e Deus vai direcionar quem que você precisa mandar. E aí você manda pelo menos para 10 pessoas da família, dos amigos, colegas de trabalho. Fala: olha, eu quero compartilhar uma palavra que foi pregada na minha igreja. E aí você vai multiplicar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, porque com certeza essa pessoa vai multiplicar também para outras. Amém, meus irmãos?